Eu vou chamar o próximo painel, também um assunto aí, né, um tema super em alta. A gente vai falar de ESG, né? Da teoria à prática. Será que a gente está preparado para isso, né? Tanto tem se falado, as empresas têm, né, colocado isso partindo como objetivo já da alta corporação, mas e aí, né? Como que a gente vai colocar isso em prática? Eu chamo aqui, né? Eu convido o Hugo Bethlen, a Isabela Murici e o Wagner Lopes, né? Para entrar aqui no nosso painel. Eu vou apresentar um pouquinho deles, né? O Hugo, ele é cofundador e presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, conselheiro de diversas empresas e ONGs, tem mais de 40 anos de vivência aí como C-level em grandes empresas, como, por exemplo, GPA e Carrefour, e é pai de 4, né, Hugo? O Wagner, ele é um empreendedor na área de sustentabilidade, criador do podcast Conversas Sustentáveis, onde ele aborda temas sobre ESG, economia circular, sustentabilidade, sempre traz convidados de renome, né, especialistas, para chamar para essa discussão. E a Isabela tem mais de 20 anos aí de experiência na Falcone, em diversas áreas, gestão pública, recursos humanos, gestão de mudança, é a responsável pelo desenvolvimento sustentável da Falcone, estratégia de ESG, além de responder pelos projetos, né, relacionados a esses temas, é autora de livro, eu não sei como que ela consegue arrumar tempo, mas ela faz esse tanto de coisa. Bem-vindos, é um E prazer mãe do receber. Gabriel. Tá vendo? É a mulher, né? A mulher no mercado de trabalho, né? Que bom. Bem-vinda, Isabela, bem-vinda, Hugo, Wagner. O nosso chat está aberto, se vocês quiserem fazer perguntas. A câmera e o microfone também estão abertos. Eu vou puxar aqui, né? Posso começar aqui pela Isabela, Hugo? Ladies first, ela ainda tem que fazer mais 3 filhos para você realmente chegar no... Nossa, mas eu estou muito atrasada, acho que não vai dar, não. Comecei tarde, Hugo. Eu também, mas isso é de menos. Tá certo, Muito gente. bom. Isabela, vamos, né? Já começar aí dentro do tema, indo fundo nisso aí. O que está por trás do ESG, né? Por que é algo que as empresas devem se preocupar e trabalhar? Bom, primeiro eu queria dar boa tarde para todos. Prazer, Hugo, Wagner. Eu estava escutando o podcast, né, super bacana, e capitalismo consciente também, uma referência para a gente. Então, muito prazer fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Farley, né, e boa tarde a todos. Quando a gente fala, ESG não é nada novo, né? A gente fala sobre, né, e várias organizações e pessoas atuam com sustentabilidade, com temas, né, de impacto há muitos anos, né? Quando a gente fala hoje, né, de ESG, é muito mais do que, né, um tema amplo. A gente até brinca na Falcone, né, que a gente trata projetos ou possibilidades de atuação de ESG como uma plataforma, né? Porque na hora que você começa tem tanta coisa possível de ser feito, né? Bom, mas como que é importante porque as organizações elas devem hoje, né, cada vez mais, devido a diversas mudanças sociais, ambientais, legais, de todas as naturezas, né, tá cada vez mais preparado e trabalhando para impactos positivos do ponto de vista, né, de todos os stakeholders e pensando nessas dimensões, né, sociais, ambientais, com uma governança, né, que dê segurança, que dê transparência, que tenha normas e políticas e práticas, né, e uma governança que seja positiva também do ponto de vista de todos, né? Hoje, né, falar de uma estratégia ESG para as organizações
como é que as organizações vão além da atuação em riscos, né? Riscos do negócio, os riscos socioambientais. Como é que ela hoje tem uma agenda de fato positivo, que prepara para o crescimento sustentável dela, a possibilidade, né, não só de sobrevivência, mas de crescer de forma sustentável, gerando valor para ela e para todos, né? E aí ela vai ter a possibilidade, né, de olhar para essas perspectivas, identificar oportunidades, porque várias mudanças estão acontecendo, né? Trazer inovação como prioridade para o seu pipeline, né, para a sua estratégia, trabalhando aí para que, de fato, oportunidades, riscos possam ser, né, e necessidades, né, dos stakeholders sejam, de fato, trabalhadas e incorporadas nos seus processos, nas suas ações, nas suas políticas, de forma efetiva, né? Então, quando a gente fala ESG, é se preparar para o futuro da forma correta, gerando impacto correto, né? Por isso é tão importante. E é pensar também, né? Deixar de pensar só no curto prazo e pensar no médio e longo prazo para né, ter essas ações que garantam aí esse futuro positivo, né? A gente já tem tantas perspectivas difíceis, né? Principalmente quando a gente olha para o lado ambiental e social também, tanta desigualdade, né? Então, como empresa, como apoiar e atuar para que ela tenha recursos, tenha insumos, tenha pessoas, né, felizes e preparadas e com as condições necessárias, né, num ambiente saudável, né, num mundo, num planeta saudável. Então, ESG né, é uma ação, uma agenda estratégica para as organizações, sempre foi e agora está muito claro isso, né? Tem análises que mostram, né, a evolução no tempo de empresas que têm essa agenda de sustentabilidade, né, forte, como que elas têm um desempenho maior, então tá preparada e agindo efetivamente nesses aspectos. Show. E aí, assim, aproveitando, né, essa sua fala, né, eu puxo aqui o Hugo, que é um dos precursores no tema, né, do tema no Brasil, né? A Isabela falou aqui, né, o que está por trás, por que as empresas têm que se preocupar com isso, mas e aí, por onde que a gente começa, né? Boa tarde a todos, é um enorme prazer estar aqui. Olá, Wagner, nosso podcast, certo? Isabela, prazer em conhecê-la. E muito obrigado a todos vocês que neste horário, né, ainda estão aqui participando desse evento, o que mostra a relevância do tema, já que a gente tem tantas e tantas coisas para fazer nesse nosso atual modelo de home, né, office, homeschooling, home tudo, né? Então, é um desafio. Deixa eu voltar um pouquinho e talvez definir para a gente entender o que é ESG e a sua importância, o que é capitalismo, né? Então, voltando 240 anos atrás, quando Adam Smith escreve sobre a riqueza das nações, e onde a riqueza de uma nação não era ter mais ouro, mais prata ou mais agricultura que a outra nação, mas era o grau de liberdade do seu povo. Grau de liberdade para quê? Para poder empreender, para poder gerar riqueza, inclusão social, elevar a sua dignidade e sair da miséria. E o capitalismo, ao longo desses 240 anos, é o quê? Uma das maiores invenções humanas e enorme fonte de prosperidade? E a resposta é sim, pessoal, é sim. Veja que nós estamos nessa live graças à plataforma do Zoom, que foi inventada em cima da internet, que foi inventada pelo capitalismo. A nossa longevidade, se nós estamos vivos, nós temos que agradecer muito a vacina que chegou em tempo recorde no mundo, talvez não tão rápida no Brasil, mas que agora nós estamos tirando o atraso, desenvolvida também pelo capitalismo, né? Então, a questão de diminuição do analfabetismo, diminuição da pobreza extrema, aumento da expectativa de vida e, principalmente, da geração de riqueza. Mas será que é uma ameaça à beira de destruir o planeta e desestabilizar a sociedade? E a resposta, infelizmente, pessoal, também é sim, né? Porque nós
criamos um modelo de capitalismo muito focado exclusivamente na maximização do retorno ao acionista, né, fazendo com que a única responsabilidade social dele dos últimos 50 anos tenha sido maximizar o lucro e o retorno desse acionista, muitas vezes às custas da dor, da miséria e do sofrimento dos demais stakeholders. Isso fez com que a gente criasse um modelo que está destruindo o meio ambiente e está acabando com a saúde mental das pessoas. Então, o capitalismo consciente vem para reequilibrar isso, para redefinir esse desbalanço, né, entre o que é muito bom e do que é muito ruim. Então, nós existimos para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, multiplicando pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir as desigualdades, tantas que foram faladas no painel anterior, numa discussão muito, muito rica. Nós temos uma ambiguidade total. O Brasil consegue ser um dos 10 países mais ricos do mundo e, ao mesmo tempo, um dos 10 países mais desiguais do mundo. Mas nós acreditamos que o negócio é bom quando cria valor, é ético quando é baseado na troca voluntária, é nobre porque eleva a nossa existência e, principalmente, é heróico porque tira as pessoas da pobreza, gerando prosperidade. Um negócio consciente tem que ter pelo menos 4 pilares fundamentais. Um propósito maior, tratar todos os stakeholders de forma equânime, criar cultura e valores que garantam a sua perpetuidade, esse tema também foi abordado no painel anterior, e, principalmente, ter um líder consciente que cuide das pessoas para que juntos nós possamos cuidar do nosso planeta. Mas propósito é simplesmente responder a seguinte pergunta: qual a dor da sociedade o nosso negócio propõe curar? Alinhar isso à nossa visão estratégica de como fazemos dinheiro, que com certeza os negócios podem gerar e devem gerar um impacto social muito positivo, que responderá à pergunta qual a diferença fazemos para a sociedade. Mas não adianta fazer algo que seja só propósito. Nós temos que fazer um propósito com performance. Isso é um círculo virtuoso, ou seja, uma empresa que só tem a propósito e nem entrega a performance, infelizmente vai quebrar. E uma empresa que gera prejuízo, ela gera um desserviço social. Mas ter também uma empresa que só tem a performance sem propósito, as novas gerações não vão ser atraídas, nem como talentos, muito menos como consumidores. Mas tudo depende do líder. E como disse Peter Drucker, né, apenas 3 coisas acontecem naturalmente nas organizações: fricção, confusão e baixa performance. Mas que tipo de liderança? Uma liderança que não é paz e amor, bicho, tu faz o que quiser, aparece para trabalhar quando tiver com vontade e dar resultado se conseguir. Liderança consciente é organizar, mobilizar e engajar pessoas para atingir resultados alinhados ao propósito. Por isso a gente faz um convite, que os empresários e empreendedores não queiram ser a melhor ou a maior organização do mundo que usa as pessoas e destrói os recursos naturais, mas que queiram ser a melhor organização para o mundo, que cuida e serve as pessoas e protege o meio ambiente. Porque, afinal, nós entendemos que o capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade. Mas, para isso, todos precisam ter condições iguais. E aí vem a questão do chamado capitalismo para stakeholder, né? E não mais aquele capitalismo para o shareholder, cujo único responsabilidade social era maximizar o retorno do acionista. O capitalismo para o stakeholder, ele gera bem-estar e riqueza para todos os stakeholders, enquanto maximiza, na medida do possível, na medida adequada, né, a maximização do retorno do lucro para o acionista. E por isso, todo esse pano de fundo foi para dizer que somente empresas que sejam vocacionadas, sejam capitalistas para stakeholder, podem sequer falar do ESG. Porque, afinal, se o seu negócio for vocacionado apenas para o seu umbigo, por que você vai se preocupar com o social e muito menos com o ecoambiental? Então, ESG, em português, para nós, é ecoambiental, social e governança. E é sobre manter o equilíbrio entre proteger o meio ambiente e garantir o progresso social e gerar resultados econômicos positivos com ética e transparência. Não é ou. Por isso, nós defendemos que deveria ser GSE, ou seja, põe a governança na frente para que as ações efetivas do social
para dentro e para fora da companhia sejam verdadeiras, éticas e transparentes e sustentáveis, para que juntos nós possamos cuidar do planeta que tanto nos dependemos, né? Começar pela governança é fundamental, porque, por sua vez, ela não tolerará os investimentos no social e no ecoambiental que sejam de fachada. E se nós temos que mudar o jeito que nós produzimos e consumimos de uma economia linear para uma economia circular, governança é um driver de inovação. E ESG deve ser tratado como valor de negócio e não como filantropia. Por isso, a gente deve lembrar que os negócios são, ao mesmo tempo, criadores dos problemas sociais e de sustentabilidade, mas também devem ser os curadores e provedores das soluções mais sustentáveis. Mas, como já dizia o nosso amigo Albert Einstein, não existe nada mais insano do que querer resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou. E, por isso, é fundamental que a gente vá buscar inovação para sairmos dessa inércia atual, porque do jeito que as coisas vão, simplesmente essas empresas vão destruir as pessoas e o planeta. Surgiu uma pergunta aqui no painel, o que, né, fala aí dessa agenda no Brasil, né? A agenda de sustentabilidade no Brasil ainda é uma pauta teórica ou realmente tem se mostrado tão relevante como outras pautas voltadas a resultado econômico de maneira mais direta? Essa semana, não sei se vocês viram, rodou nas mídias sociais, e é verdadeiro, não é fake, né? Uma imagem de satélite das Américas, né? América do Norte e América do Sul, com o Brasil e Estados Unidos em destaque. Cheio de pontinho vermelho no Brasil, com o Brasil parecendo uma churrasqueira, né? Pegando fogo para tudo quanto é lado. E nos Estados Unidos é um filetinho, é um traço que vai do Novo México até o estado de Washington, né? Fala assim, pô, mas só está queimando isso lá? Gente, é só o que sobrou para queimar. Então, a diferença é que europeus e americanos ficam apontando o dedo, falando do ecoambiental, porque já destruíram tudo. A segunda questão é que eles não têm os problemas sociais que nós temos. Então, o ESG brasileiro, o S é muito maior do que o E. Claro, nós estamos vivendo um momento difícil, gente. Nós temos, infelizmente, um governo que não está apoiando nada a questão ambiental. Mas nós somos muito mais fortes que isso. Nós já sobrevivemos a outros governos e vamos sobreviver a esse também. E a população, o país motivacionado a cuidar disso. Mas, para as duas questões, a gente tem que falar de governança. E governança é não ser modista, é não querer fazer as coisas porque é nice to have, ou eu tenho que ter porque algum analista financeiro ou algum investidor diz assim, você tem que ser ESG. A minha atual empresa, onde eu sou Chief Purpose Officer da Bravo, é a Bravo GRC, que é governança, riscos e compliance. E exatamente o que a gente tem dito em ESG é o seguinte, é melhor não fazer nada, teu risco vai ser menor do que fazer errado. Então, a grande questão entre as duas realidades, entre Brasil, principalmente, e o resto do mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, é que os nossos focos são diferentes. É indiscutível que nós precisamos proteger o meio ambiente, porque, afinal, se o negócio dos negócios, não importa se você produz, se você presta serviço, ou se você comercializa alguma coisa, o negócio dos negócios são pessoas. E se o negócio dos negócios são pessoas, tá? Nós dependemos, pelo menos, de 3 coisas que vêm do meio ambiente para estarmos aqui, agora, conversando entre nós. Água potável, comida saudável e ar respirável. Então, se nós não unirmos para cuidarmos disso, não vamos fazer nada. Mas não adianta, né, termos pessoas sofrendo. A desigualdade está brutal. Nós saímos no Brasil de 52 milhões de brasileiros antes da pandemia em situação de
vulnerabilidade alimentar para, infelizmente, 115 milhões agora. Então, a situação é muito crítica do lado social. E sabe qual é a melhor coisa? Nós temos que ajudar, sim, quem não tem força sequer para pescar. Mas a melhor coisa é gerar oportunidades de trabalho para elevar a dignidade dessas pessoas. E com isso a gente atende a ODS 1, que é erradicar a pobreza, eles atendem a ODS 2, que é acabar com a fome, e todas as ODS vão caminhando de uma maneira decente. Mas diante desses desafios, né, e principalmente pela questão governamental que o Brasil vem vivendo, né, questão política, né, e também uma série de outras questões que a gente tem, né, altos impostos e etc. Qualquer empresa, né, você acha que qualquer empresa ela pode implantar iniciativas de ESG? Qualquer negócio de qualquer tamanho? Eu não quero ser o centro aqui da conversa, né? Mas indiscutivelmente, aliás, é muito mais fácil começar sendo uma empresa pequena ou média do que sendo uma empresa grande. Os layers e as burocracias e as dificuldades, né, são enormes numa empresa grande. Todo mundo quer ser dono de tudo e acaba ninguém sendo dono de nada. E agora está piorando, né? Porque agora estão criando os squads, o agile, e o negócio ficou lentile, né? E simplesmente eu tenho que reunir trocentos negros de cada squad para dizer tu só debita, você só acredita e ninguém faz nada junto, certo? Então esse é um grande complicador que a gente está vendo hoje também nas grandes empresas. Então, sim, dá para fazer, é mais fácil fazer. Agora, muitos dizem para mim, não tem indicador de ESG, e provavelmente não vai ter. Por quê? Porque se eu tenho um negócio como o do Wagner, que faz podcast, o impacto ambiental e social dele é do tamanho dele, e ele tem que fazer ações para mitigar estes impactos. Tá? Se eu tenho a Vale como mineradora, eu tenho que tomar ações baseado na minha governança do tamanho do impacto social e ambiental que eu gero nas minhas minas e no meu transporte e na minha produção. Então, cada um tem uma responsabilidade diferente. Agora, que cada um tem que fazer, tem. Nós temos que lembrar, gente, que quando a gente monta uma empresa, por menorzinha que seja, a gente faz um negócio chamado contrato social. Muita gente lê erroneamente o que é contrato social. Contrato social não é um contrato entre eu e meu sócio, é um contrato entre eu e a sociedade. Então, o contrato social é o meu papel como empresa perante a sociedade. O que eu tenho que fazer para cuidar das pessoas, para que juntos a gente possa cuidar do meio ambiente. E é um papel corporativo, sim. Os governos estão lá, eles fazem seu papel, mas nós temos que exigir e cobrar. Tem a ODS 17, que é fundamental. Muito pouca gente dá atenção para a ODS 17, que é parcerias e meios de implementação. Mas se nós queremos mudar um processo linear para circular, precisamos envolver todo o ecossistema produtivo. É um processo de compromisso contínuo, de renovação e cooperação entre as empresas e todos os seus stakeholders. É uma grande rede de impacto positivo entre a sociedade, as empresas e o governo. E nós, que somos geradores, os negócios que são geradores de emprego e de impostos, somos responsáveis por garantir essa pressão. Muito legal. Só para contribuir, né, com o que o Hugo colocou, eu concordo totalmente, assim, acho que independente do tamanho da empresa, da organização, ter essa agenda na pauta e na ação é fundamental. E quando você fala, né, de ESG, você está falando para dentro da empresa, então, como é que trabalha, lida e dá condições para o seu time, né? Então, tem a ver com diversidade, tem a ver com, né, o salário justo, as condições de saúde, né, o desenvolvimento, o capital humano. Então, tem questões que estão ligadas, né, ao seu time, ao seu desenvolvimento, ao cuidado que tem. Tem a ver também, né, com os seus processos e o quanto isso gera de impacto. Então, às vezes,
ações que não são tão complexas podem ser incorporadas e reduzem impacto, né? Então, você substitui alguma fonte de energia, você traz, né? Pensa e inova e usa embalagens diferentes, né? Então, assim, tem formas, independente do tamanho da empresa, né? De ter esta agenda como prioritária. E quando você olha para fora, né? Para os impactos, né, sociais, ambientais, tem esse olhar também de como que eu posso, enquanto, né, organização, como o Hugo falou, né, que eu tenho uma responsabilidade perante, né, o mundo, a sociedade, entrar num compromisso né, que tenha ações concretas e que busque, né, assim, gerar uma ação, seja no governo, seja na consciência da sociedade, né, das pessoas. Então, quando você fala de governança, né, independente do tamanho da organização, ela precisa ter políticas, ela precisa ter normas, códigos que deem segurança, né, para quem trabalha, né, os sócios, para a sociedade como um todo. Então, assim, é importante. E se a gente pensar bem do ponto de vista individual também, tem uma série de ações que cada um pode, deve fazer, né, enquanto cidadão, enquanto, né, ser que vive numa comunidade, enquanto um agente político, dentro dessa pauta, né, o Hugo citou aí vários ODS da Agenda 2030, então, assim, cada um e todas as organizações, né, não só o governo, precisam estar juntos nessa agenda, né? Se a gente pensar aí no tamanho que as organizações, né, no conjunto pesam aí, né, tem de geração de renda, né, de valor, é muito forte, muito poderosa essa possibilidade de ajudar a mover esse ponteiro em todos os aspectos, né? Verdade, Isabela. E aproveitando essa questão, né, de agenda, eu pergunto aqui para o Wagner, né, que tem conversado com diversas empresas, diversos executivos, como, Wagner, que as empresas elas podem começar a implementar essa agenda de ESG, né? Bom, primeiramente, boa tarde para todos. Hugo, Isabela, que responsa falar depois do Hugo já. Mas, então, eu sou um entusiasta da área de sustentabilidade e eu vejo... Eu nem quis trazer alguns dados, vi também que teve uma pergunta que o Hugo já respondeu, porque esses dados estão aí na internet hoje, tem essas informações para a gente, e eu preferi trazer algo mais filosófico, mais de humanas, porque aí eu acho que existe esse debate que a gente pode agregar um com o outro. Então, a gente fala assim vamos falar que Brasil ASG, que são coisas, determinados assuntos bem importantes, que a gente negligenciou por bastante tempo, algumas informações, e agora elas estão ganhando voz em tudo que é lugar, tudo que é canto de reuniões, de empresas, está sendo pauta esse assunto. E para mim, como eu venho trazendo muito a parte da sustentabilidade, a parte do meio ambiente é onde ela me traz, assim, ela me toca um pouco mais pelo fato, eu enxergo como a base de tudo. A gente está vivendo numa pandemia, um cenário que, com base nos estudos, muito é causado pela má gestão do homem com o meio ambiente, o fato que a gente vai invadindo áreas nativas, o contato com animais silvestres, liberando cada vez mais vírus. Então, tem pautas, esse assunto daria uma pauta inteira para que a gente pudesse falar. Eu ainda parto da ideia que as letras elas não podem nem andar juntas, porque
Eu vejo que tem empresas que elas podem ter um social muito forte, a governança muito forte, mas a parte ambiental delas nunca vai ser, ela pode ser menos pior. Eu brinco que é aquela história do homem com câncer, né? Que o médico diz que não, tem 6 meses de vida. Mas aí descobre no tratamento que ele tem 2 anos, mas ele ainda assim vai morrer de câncer. E eu penso que é a mesma coisa com o planeta. Se a gente não tratar dessa forma de meio ambiente de uma forma muito séria, a gente pode postergar um pouco, porque a gente está sendo menos pior, a gente não está melhorando. A gente está, aos poucos, sendo menos pior. E para a gente ser menos pior, eu trago algumas notícias e são dados que eu falo que não tem o que fazer. São análises científicas que a gente, certas pessoas, certas empresas, nós temos que abrir mão de alguma coisa para que isso dê certo. Não sei se acompanharam a matéria que agora no final de julho que a gente teve o Overshoot Day, ou seja, a gente esgotou a cota da Terra. Agora a gente está trabalhando no cheque especial, vamos botar assim. Então, eu trato sempre como uma primeira camada, que uma empresa ela tem que vir já pensando no que eu estou trazendo para todos. Primeiro para o meio ambiente, onde eu vivo, e daí eu entro nas outras camadas, que é a parte social. A gente, hoje, os millennials representam a maior força de trabalho. Então, se eu quero entendê-los, se eu quero tê-los também dentro da minha empresa, como é que essa geração, como é que a geração Z está vendo, como é que eles pensam? Como é que a gente se torna, como empresa, mais humana? O que a gente está fazendo? Será que a gente está preocupado em só te vender produto, vender serviço, e nem um pouco preocupado com de fato, se eu estou te entregando algo que tu precisa, como é que eu fidelizo as pessoas para comprar na minha marca, a pessoas querendo trabalhar? Teve um caso de uma empresa, eu já contei no podcast, já contei para ti, mas vou repetir, que eu tenho um amigo meu que ele tem uma empresa de software e foi contratar um rapaz para fazer contratar para trabalhar na empresa, deu fit, se gostaram da empresa, e ele ia ter que desenvolver um software na área da agropecuária. E o cara declinou o trabalho com um salário super alto, assim, para nível do que eles iam fazer, salário bem interessante, declinou e disse, cara, eu adorei a empresa, adorei o perfil de vocês, mas eu sou vegetariano e para mim não condiz eu trabalhar em prol de uma agropecuária. E isso é uma prova da mentalidade dessa nova geração, que o dinheiro é extremamente importante e a gente trabalha, eu tenho empresa também, busco o lucro financeiro, é óbvio, mas mostra que a mentalidade, que o dinheiro ele já não é mais a primeira posição na escolha dessa nova geração. Então, eu parto para o meio ambiente, desde o meio ambiente eu vou para a parte de social, e aí sim eu entraria na parte de governança, que é sim a transparência, é uma remuneração justa, porque como eu vou exigir de um colaborador que ele entregue o seu melhor se eu remunero ele com o pior? Se eu não consigo remunerar ele de uma forma adequada para que ele tenha um padrão de vida digno. Nós aqui no Brasil a gente sabe o quanto o que um salário mínimo é capaz de fazer. Como eu vou trazer para essa pessoa, como ela vai ter qualidade de vida recebendo um salário mínimo? Então, para mim, a ESG ela é algo muito mais forte. Ela agora que se deu esse nome, mas já vem de muito tempo. Eu não acredito em negócios, Wagner, não acredito em negócios que não tenham modelagem da nova economia. Eu não conseguiria trabalhar numa empresa que prega a velha economia, que é o patrão, é o chefe e o seu funcionário, que ele só está te olhando ali basicamente como um número. Ele faz reuniões quinzenal, mensal, trimestral e semestral para ver se tu está entregando resultado. Se tu não está entregando resultado, tu vai embora. Não entende. Mas por que será que esse cara dessa vez não está mais entregando resultado? Esse cara era um cara bom.
E, então, eu já não acredito, eu nunca acreditei, e cada vez mais eu defendo essa questão, e eu deixo uma reflexão para todos nós, que é, será que essas empresas, será que nós como empresa, eu como empresário, será que a gente consegue mudar as nossas atitudes? Será que a gente está disposto a mudar nossos processos que pode impactar diretamente no lucro financeiro da minha companhia? Será que a gente está disposto, como eu disse antes, a ver o nosso colaborador mais como um ser humano, de fato, que pode ter falhas, que pode ter problema em casa e por isso naquele dia ele não vai render o que ele deveria ter rendido? Eu, particularmente, digo que é um tema muito delicado por ser novo e ainda ter muita confusão do que são cada palavra, o que significa, mas basicamente eu vejo as empresas vão ter que se adaptar a esse modelo de nova economia. É basicamente o que o Hugo falou, ou a gente vai começar a fazer pelo amor ou será pela dor. E daí eu puxo aí o Hugo e a Isabela, né? Baseada aí nessa reflexão que o Wagner trouxe, né? O que vocês pensam que a gente, né? Como que vocês pensam que a gente tem que agir, né? Qual que é, a fórmula, né? Para que as empresas consigam fazer isso, mas consigam ainda manter, né, a rentabilidade. A Falcone é paga para isso. Eu acho que a gente assim, não, como o Hugo falou, né, assim, não é né, o capitalismo consciente, ou você tentar gerar valor, você trabalhar, tentar não, né, trabalhar para gerar valor para todos, né, para os stakeholders, impactando menos, não significa necessariamente que você vai ter você vai ter um resultado, um desempenho econômico-financeiro pior, né, ou menor. Assim, você pode ter, inclusive, aumento, né, de eficiência, né, trabalhando processos, mudando, né, matéria-prima, trazendo, né, um olhar de quando você traz, por exemplo, o cuidado com as pessoas, saúde e bem-estar, diversidade, né, você consegue atrair talentos, e atração de talentos também, talentos, né, assim, né, pessoas diversas, na verdade, né, que isso gera, a gente viu na pauta anterior, né, que tem uma conexão com resultados financeiros mais expressivos, que você tem, né, ideias diferentes, soluções diferentes para os problemas. Então, assim, pode ser que no curto prazo, né, pensando no hoje, você tenha que fazer um investimento ou outro, mudar algumas coisas que vão demandar, sim, recursos, né? Mas isso não significa que é uma escolha que você abre mão, né, de um desempenho financeiro, seja anual ou seja no médio e longo prazo. Muito pelo contrário, né? Quando você olha do ponto de vista de desempenho de ações de empresas na bolsa, você vê que empresas que têm essa pauta de sustentabilidade têm desempenhos positivos e algumas vezes maiores do que empresas que não têm, né? E imagina situações, né, que de eventos que acontecem, como, né, aconteceu na Vale e em outras instituições, como é que isso impacta, né, tão fortemente não só o resultado, mas vários outros aspectos das instituições. Então, assim, eu acho que não é. Eu concordo com o Wagner, né? Elas vão fazer, seja pelo amor ou pela dor,
pela dor, porque é a pressão da sociedade, é a pressão, né, dos investidores, dos bancos, né, dos funcionários, né? Então, isso vai estar cada vez mais na pauta de todas as pessoas. Então, assim, não entrar nessa ação, nesse compromisso, nesse movimento, pode gerar, né, assim, prejuízos para a organização. Então, assim, eu acho que não é você vai abrir mão de um resultado em prol de agir de forma, que aí eu falo até de forma correta, né, porque eu acredito muito nisso. Né, e aí aliado ao seu propósito, pensando no impacto não só, né, para os seus acionistas, mas para a sociedade como um todo. Então, mas concordo com o Wagner de que cada vez mais as empresas vão ser pressionadas e vão ser, seja para conseguir né, um empréstimo, ou para ser investida de alguma forma, ou para, né, conseguir atrair determinadas pessoas que vão ser importantes, né, e para o mercado consumidor, que cada vez mais está atento para que como é que são os processos, qual que é a matéria-prima, de onde vem, né, o que faz com o lixo ou com os resíduos. Então, pelo amor ou pela dor, tomara que seja pelo amor, né, Wagner, pelo entendimento e consciência da importância disso que a gente está falando. Então, acho que são esses pontos. Completando aqui, eu acho que a gente deveria fazer a seguinte análise e reflexão. Por que eu monto um negócio? Se a resposta for para ganhar dinheiro, o teu negócio já começou quebrado. Se a resposta for porque eu quero curar uma dor que alguém tem, a sociedade tem, o meu vizinho tem, a minha comunidade tem, é um valor legítimo. O meu propósito é ajudar os outros, né? Efetivamente, e que isso vai ser tão interessante, vai gerar tanto interesse, vai ser tão diferencial competitivo, que sim, eu vou ganhar dinheiro. No longo prazo, principalmente, nós estamos deixando de ter investidores, infelizmente, para termos especuladores. E esta é a questão que está forçando. Quando você monta o seu negócio, que jogo você decidiu jogar? Um jogo finito, que tem regras claras e que todos os players conhecem, ou um jogo infinito que você vai jogando à medida que você mantém os recursos para poder continuar jogando? Quem joga jogo finito, primeiro precisaria combinar as regras com todo mundo. Quem disse que aquele meu lucro tinha que ser daquele tamanho? Quem disse que o meu retorno tinha que ser daquele tamanho? Quem disse que o meu crescimento anual tinha que ser constante e infinito? Essas são regras de jogos finitos. Quando eu jogo tabuleiro com vocês 4, por exemplo, com vocês 3, nós 4, a gente conhece previamente as regras. Um dos jogos mais difundidos no mundo chama-se Banco Imobiliário. Dizem que ele não acaba, mas ele acaba sim. Um dia acaba. Quais são as regras para acabar? Quem ganha jogo imobiliário? Quem já conseguiu jogar até o final e entendeu qual é o objetivo de um jogo finito? Falir todos os outros concorrentes. Esse é o jogo que mais se joga no mundo. Não é um jogo de cooperação, é um jogo de destruição. É um jogo de ganância, é um jogo de acumulação. E assim que as empresas têm jogado o jogo nos últimos 50 anos. Então, quando eu digo assim, eu vou fazer essa ação, isso vai dar menos retorno. Menos retorno de quê? Você já não tem um resultado positivo? Você já não paga todo mundo? Você já não tem a sua retirada adequada? Por que você quer mais? Por que você precisa de mais? Então, a grande questão é que jogo eu estou jogando. Se eu jogar um jogo infinito, perseguindo o meu propósito, eu vou ter um resultado infinito de crescimento. E no jogo infinito, um ano pode ser espetacular. Teve empresas, o ano passado, em plena pandemia,
que eu sou, inclusive, conselheiro, que quebraram a cara, tiveram problemas incríveis, não fecharam por um triz. E teve empresas que tiveram resultados espetaculares naquele mesmo ano. Competências diferentes? Talvez, mas mercados diferentes, necessidades diferentes, situações diferentes. Como está esse ano? Aquela que quase quebrou está se recuperando. Aquela que fez um resultado espetacular não está conseguindo repetir. Mas não é um problema, porque eu não estou num jogo finito. Eu não vou andar 5 casinhas e chegar na linha de chegada. Não existe linha de chegada no jogo dos negócios. O jogo infinito é para se continuar jogando. Quando é que eu paro de jogar? Quando eu não tiver mais recursos ou quando eu decidir sair do mercado. Então, essa é a diferença para a gente buscar isso. Então, esse discurso de que eu vou investir em ESG, mas eu vou investir porque isso dá mais retorno. Gente, essa pergunta já começa errada. Tá? Eu vou investir porque eu acredito que cuidar do social de dentro de casa, começa dentro de casa, para depois ir para fora de casa, e cuidar do ecoambiental é parte do meu propósito e está nos meus valores e cultura que vai procurar perpetuar a empresa. Lembra que eu falei sobre contrato social? Nesse mesmo contrato social tem um parágrafozinho lá que diz assim, duração da empresa. Qual é? Alguém lembra? Indeterminado. Ou seja, é para a vida. Ele tem que sobreviver mais que você como ser humano. Então, você não constrói um negócio para morrer amanhã ou para vencer amanhã. Você constrói um negócio para efetivamente crescer, gerando oportunidades, gerando bem-estar para as pessoas. Você tem que ser relevante. Se você não tiver uma resposta de por que o seu negócio existe, você vai ser irrelevante. Existe uma pesquisa que a Rebecca Henderson conduziu em 2016 com 130 mil pessoas no mundo, dizendo o seguinte, qual a marca que se desaparecesse amanhã você não sentiria falta? E 84% das marcas existentes podiam desaparecer amanhã que ninguém ia sentir falta. Porra, isso é extremamente preocupante, extremamente irrelevante essa questão. E como diz o Wagner, nós temos um estudo chamado Empresas Humanizadas que também mostra isso numericamente, no longo prazo. Claro que se você cuida bem das suas pessoas, eu admirava, porque ele já faleceu, um varejista chamado Fergal Quinn, que era um irlandês de uma rede chamada Super Queen, que foi vendida. Mas ele dizia o seguinte, cuide do seu cliente como rei, porque é ele que paga as suas despesas. Mas cuide do seu colaborador como cliente, porque é ele que cuida do seu cliente. Então, quando você tem um cuidado maior com o seu pessoal e um engajamento maior, e, de novo, liderança consciente não é paz e amor bicho, liderança consciente é cobrar dentro do propósito, da entrega. O Wagner citou isso. Não é dizer assim, puxa, eu fui demitido porque alguém fez um número no orçamento e eu não atingi, não sei por que não atingi, fui para a rua. Aí eu chego em casa, chamo meu filho caçula, né? A Isabela só tem uma, chama ele e fala assim, ó, neguinho, não vai dar, eu vou te dar para adoção, você pode puxar o carro aí porque aqui não vou conseguir te sustentar mais. Ninguém faz isso. Então, no fundo, as empresas, não estou dizendo que não tenham que demitir, mas ela não deve ser a primeira, não deve ser a primeira razão. Para eu ser feliz, eu vou fazer você sofrer. Para eu ser feliz e garantir meu resultado, eu vou pegar o fornecedor e jogar ele a 200 dias de pagamento. Para eu ser feliz, eu vou vender um produto mais vagabundo possível, pela maior margem possível, para enganar o meu cliente. Para eu ser feliz, eu vou sonegar e não vou recolher a minha contribuição para a sociedade. Então, a questão é, quem disse que aquele lucro era o lucro que eu deveria fazer? Quem disse? Nós estamos vivendo, durante os últimos 50 anos e durante os últimos 30, principalmente, a ditadura dos analistas financeiros. Nós temos que tomar muito cuidado com isso.
Legal. E agora vai uma pergunta aí para os três. Eu não sei porque o tempo aqui parece que passa mais rápido, né? Do que o tempo normal, passa muito rápido, mas tá meio que tá finalizando aqui, mas uma pergunta que vai para os três. A gente tem uma geração nova que está chegando no mercado de trabalho, né? A geração Z, ela chega no mercado de trabalho esse ano, a gente falou disso no nosso primeiro painel. E vocês, né, acreditam, né, que essa nova geração, né, ela vai acelerar esse processo? Quem vai? Bom, eu vou lá. A Z já está no mercado de trabalho. E o Millennium já tá em cargos de liderança. Então, são essas duas mudanças. 40 trilhões, 40 trilhões de dólares já estão na mão de herdeiros, que são Millennials e Zs, e que já vem com o chip do propósito ativado, diferente da minha geração. Eu não nasci capitalista consciente, eu não nasci um líder consciente. Eu fui formado nos anos 70. Eu saí com sangue nos olhos, faca no dente, vamos que vamos, mata um concorrente por dia para ganhar market share e capturar aqueles consumidores. Certo? O processo foi necessário de evolução. Da mesma maneira que foi falado no painel anterior sobre a questão de racismo estrutural, tá? Nós temos essa questão de ganância estrutural, que a gente tem que efetivamente mudar. O modelo não é sustentável. Nós precisamos evoluir para sair desse modelo insustentável. E esta geração, ela é plural. A diferença dela é a pluralidade. Quando o Wagner citou isso, todo mundo, eu falo isso muito para jovens, todo mundo precisa passar pela pirâmide de Maslow. Todo mundo precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Mas, se eu, no meu passado, por acaso não aconteceu, porque eu tive a sorte de trabalhar em tremendas empresas, mas se eu tivesse engolido chamados sapos para me manter ganhando, talvez eu tivesse, com certeza teria. Quantas pessoas são infelizes a vida inteira? Por quê, Farli? Porque, comprovadamente, às 4 da manhã, das 4 às 6 da manhã de segunda-feira, os infartos aumentam 20% no mundo. Por que eu tenho um bar chamado Thanks God It's Friday? Porque eu quero arrancar a minha fantasia de profissional. Não existem duas pessoas, ela está na mesma pele, eu não consigo arrancar. Então, eu vivo na companhia. Existe um estudo na McKinsey do ano passado, setembro do ano passado, que diz que 70% das pessoas encontram, descobrem, florescem o seu propósito por meio do trabalho. Veja a responsabilidade que as empresas têm em cuidar efetivamente do porquê as pessoas existem. Mark Twain já dizia, os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia que a gente nasce, senão a gente nem estava aqui nesse papo, e o dia que a gente descobre os raios, o que eu vim fazer aqui. Esse dia não é simples. Esse dia precisa de ajuda. E muito do trabalho que dignifica o homem e a mulher, né, são aqueles que nos trazem essa razão. Elas não podem ser um local de inferno. E esta geração, ela não perdoa. Esta geração vai penalizar e vai deixar de ser, como o Wagner citou, talento e, consequentemente, pelas redes sociais, vai deixar de ser consumidor. Isabelle e Wagner, o que vocês têm aí, né, a dizer, né, sobre isso, sobre essa questão aí dessa nova geração? Eu concordo com o que o Hugo falou e até trazendo do nosso dia a dia na Falcone, né? A gente tem um time, né, diverso, né? Estamos tentando aumentar cada vez mais a diversidade, mas a gente tem muitos jovens que entram a cada ano, né? Sejam como estagiários ou como jovens Falcone, e a gente vê muito, né, que
Acho que o principal motivo para entrar para a Falcone é a conexão com o propósito, né? Que a gente atua junto às organizações para ajudar a gerar valor e impactar positivamente a sociedade. E a gente tem uma série de projetos, né, de impacto, projetos, seja na educação, na saúde, na segurança viária, além do nosso próximo programa de desenvolvimento sustentável interno, né? E a gente faz ações aí com diversas fundações, institutos, né, para apoiar no seu desenvolvimento. Então, isso é muito forte, né? E a gente trabalha isso com os nossos jovens, né? E eles entram por isso e permanecem por isso, né? Eu tenho 21 anos de Falcone e, né, não sou dessa geração, sou da geração X, né? Eu nasci em 78, acho que é X, né? Eu nasci em 78, mas o que me mantém na Falcone, hoje como sócio, eu tento levar isso cada dia, né, mais forte, é a certeza de que a gente está fazendo, deixando marcas positivas, né, e transformando a vida de pessoas e organizações. Isso não tem preço. E então, Farley, assim, pegando esse exemplo da Falcone, né, que as pessoas entram por isso, e isso fica muito claro, tanto no processo de seleção e à medida que as pessoas vão evoluindo. E a gente tem, né, o Ladeira falou do nosso programa de diversidade e inclusão, né, que mais de 50% do nosso time faz parte de forma voluntária e eles, né, se unem e buscam benchmarks e, né, apresentam isso, né, para o comitê, para a nossa, né, nossa área de apoio ao negócio, diretoria. Então, assim, eles estão movimentando e, de certa forma, acelerando as mudanças dentro da Falcone. Então, assim, eu vejo muito isso né, do ponto de vista, e a gente, acho que o Hugo comentou, né, ou Wagner, né, tratar como cliente, né, a gente tem um cuidado muito especial e muito grande pela nossa gente, né, pelo nosso time, e, e fomentar isso, e porque é uma crença que a gente vive, é muito importante. Quando a gente vai para os clientes também, a gente vê da mesma forma, né? Das pessoas que entram ou permanecem, muito está relacionado à crença, a valores, a propósito, né? Então, assim, e também a forma, né, como consomem, né? Nossos times já consomem de forma diferente. Quantos têm carro ou quantos... outro dia eu aprendi, né? Ano passado eu aprendi que tinha né, lojas que faziam, né? Se alugava roupas e tal, e isso eu aprendi e já usei né, com pessoas do time, né? A Aninha, que hoje não está mais com a gente, mas que deu a dica, olha, né, que legal você não ter né, a questão da cultura do consumo, né, da reutilização, né, do uso em diferentes formatos. Então, eu acredito muito nisso e é algo que veio, né, assim, que bom que chegou e eu acho que é para ficar. E, né, e essas pessoas, né, se tornando líderes, e o Hugo trouxe aí, né, estatística, né, de bilhões, trilhões nas mãos dessas pessoas, né, pela gestão e liderança, isso se torna ainda mais significativo, né? Então, acho que é muito importante o olhar, né, da inovação, da colaboração, né? A gente vive num mundo altamente conectado, é uma rede, e, né, o que a gente pode construir em conjunto é melhor para todos, né? Então, eu acredito muito nisso. Bom, para fechar, vou
eu acredito muito no que o Hugo falou, que não existe duas pessoas, né? Existe o que a gente é, e essa nova a geração que está vindo, também fazendo as palavras do Hugo, eles já têm esse chip, eles já têm esse propósito. Lá na empresa, a gente vê muito isso, porque a gente já, trazendo também as mídias sociais, a gente já teve negócios que o pai falou, cara, olha, eu estou fechando contigo porque o meu filho acompanha vocês nas redes sociais e ele acha muito legal o que vocês ficam postando, as atitudes. Nós temos ações que a gente faz, que obviamente é para promover a marca, mas que a gente faz também numa situação de ganha-ganha, que é a gente pega um gazebo, põe propaganda da empresa, música ao vivo, chama Beer Truck, que é para aproximar de fato, tirar aquele negócio de empresa, cliente, e tu tá ali tomando um chopp com o cara, quando vai vir até o cliente, e aí a gente começa a trazer, e a gente vê essa geração que está entrando, que compra a marca, assim, a gente lá abriu mão de fazer negócios com alguns tipos de empresas por não condizer com aqueles valores que a gente viu. E eu lembro quando eu comentei com um dos nossos consultores o que ele achava da ideia da gente abrir mão porque são algumas empresas grandes que poderiam gerar algum retorno. E ele foi contra, falou, cara, não é assim. Só que os resultados têm sido se provando o contrário, porque as pessoas estão entendendo que a gente está ali justamente por uma causa e ganhamos dinheiro através disso. Outra vez eu falei para a faculdade de engenharia ambiental de Pelotas, que eu disse, eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto. Para mim, isso é um prazer. É que nem o Hugo disse de montar a empresa. Por que você está montando a empresa? Eu montei a empresa porque eu já tenho essa predisposição à sustentabilidade. Para mim é muito mais fácil vender isso que eu trabalho. Então, a gente vai acompanhando essa geração que esse valor tem que estar dentro. Eles gostam de conversar, gostam de saber o porquê. Por que tu faz isso? Mas tu realmente acredita naquilo? E aí, quando acompanham assim, a nossa parte, que a gente faz as coisas para tentar evitar o uso de carros, anda de bike elétrica, tem dias de almoço só vegetarianos para evitar o consumo da carne. Então, isso aí vai conectando a marca. E para mim, Wagner, como fundador da empresa, para mim isso aí é excelente. Tu vê tudo aquilo que tu acredita, que muita gente dizia, tu é louco, o mundo vai te atropelar se tu começar a fazer esse tipo de coisa. E os resultados vindo, só prova que esse é o único caminho que a gente tem que trilhar. Tem que ser ganha-ganha. Não vai existir outro meio se não for ganha-ganha. Muito bom. A minha vontade é não terminar, né? Porque o tema é muito rico, né? Muito rico. Mas a gente tem aqui várias pessoas, né, assistindo, e são pessoas que trabalham em médias e grandes empresas, têm ali, né, uma atuação de liderança dentro da empresa. Eu vejo assim, para a gente, né, agora finalizar mesmo, né? Qual mensagem, né, que cada um de vocês deixariam, né, para essas pessoas, para que de fato, né, a gente implante uma pauta de ESG que seja verdade, que não seja de fato para eu aparecer ali na mídia, para eu ficar legal, porque agora todo mundo tem, então eu vou colocar que eu tenho também, vou colocar na publicidade. Então, é uma mensagem para a gente aqui, né, para finalizar. Bom, para finalizar, eu acho que a gente falou vários assuntos e pontos importantes aqui, né, do porquê, né, de impactos. Acho que a mensagem final é: se você não iniciou, inicie. Se você tem, fortaleça, porque, né, assim, é o certo. Precisamos cada vez mais dessa agenda e pauta positiva. Então, vamos junto nisso, não tem outro caminho. Eu diria que pensar que valor financeiro é importante, mas o propósito de uma empresa é também gerar valor para a sociedade. Então, se preocupem em gerar valor para a sociedade
para o bairro onde vocês estão, para a cidade onde vocês estão, para a região onde vocês estão. Mesmo que seja pequeno, se preocupem em demonstrar que vocês estão ali para fortalecer essa comunidade. Muito obrigado a todos. Foi ótimo. Adorei estar com a Isabela, com o Wagner, coordenado pela Parli. E deixar uma mensagem simples, que é de um poeta uruguaio que me acompanha há muito tempo, o Eduardo Galeano, já falecido, que diz: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Bom, gente, olha, eu agradeço a cada um de vocês, agradeço a disponibilidade, o tempo, foi muito rico, foi muito rico. Eu espero que a gente consiga falar sobre essa pauta em outros momentos. Agradeço aí os participantes, né, as pessoas que estiveram com a gente aí nesse evento. Espero que nós estejamos juntos nos próximos eventos também, né? Peço para que vocês conheçam aí um pouquinho mais da Actio, né? A gente tem um stand no hall do evento, na sala de exposição. A gente vai deixar o chat aberto, tá? A sala de networking vai ficar aberta. Então, para quem quiser ali, né, trocar experiência, fazer essa conexão, que esse foi o grande objetivo do evento, né? Que a gente se conectasse. Nesse momento que está todo mundo tão distante, né? O nosso objetivo era que nós nos aproximássemos de alguma maneira, né? Então, a gente aguarda vocês ali na sala de networking. Foi um prazer, muito obrigada. Obrigada, Hugo, Isabela, Wagner, a todos os outros, né, que tiveram aqui com a gente nos painéis. Foi muito rico. Acho que eu aprendi muito, né? Muito com vocês. E com certeza a gente vai colocar em prática. Foi um desafio gigante para mim aqui, né? Eu tive que, de última hora, né, substituir aí o nosso CEO, né? Ele não está se sentindo muito bem. Espero que não seja Covid, né? A gente está aqui na torcida para que ele se restabeleça, mas eu agradeço a todo mundo. Obrigada, boa noite, boa semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.